E dentro do React existe uma propriedade bem interessante da gente utilizar, que é a propriedade children. Bom, então vamos fazer o seguinte, imagina que agora que dentro desse botão, além do botão do label cancelar, ele também vai passar a receber um ícone. Então, o nosso botão, além do label, ele vai passar a receber um ícone. Então, e por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, eu vou apagar aqui essa label que está sendo enviada, e vou escrever ele exatamente nessa estrutura aqui. Vou abrir a chave, vou fechar aqui o nosso componente e dentro dele eu vou fazer o seguinte. Imagina que a gente tem aqui uma label, vou criar aqui vou chamar aqui de icon. E também eu vou ter aqui também o nosso título, que é cancelar. Então se eu voltar aqui no meu navegador, veja bem, não temos mais nada aqui, o botão cadastrar continua funcionando, né? Mas o cancelar, ele não tem mais conteúdo. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o nosso componente button e dentro do button eu posso acessar uma propriedade chamada children. Então, se eu vir aqui escrever children, essa propriedade já disponibilizada com o React é uma forma que a gente tem de passar conteúdo para dentro do nosso componente utilizando, vamos pensar dessa forma, utilizando essa estrutura aqui, por enquanto. Então, agora nós temos aqui o nosso botão cancelar passou a funcionar e o nosso botão cadastrar ele parou de funcionar, justamente porque aqui no nosso componente nós estamos passando a label cancelar, a label cadastrar, né? E dentro do nosso componente de botão nós não estamos mais utilizando aquela label. Então vamos voltar aqui no nosso componente app e dentro desse componente eu vou apagar essa label, essa propriedade que a gente está passando aqui, label, e vou escrever ele exatamente nessa estrutura. Fechar aqui o nosso botão e utilizando essa estrutura aqui eu vou passar a cadastrar, ele voltou a funcionar. E isso não funciona e a gente não precisa passar, por exemplo, só valores texto. Nós poderíamos passar outro componente, poderíamos passar HTML. Então imagine aqui que o nosso ícone seja uma vamos simular aqui que seja uma div. Vou escrever aqui div e aqui icon. E o nosso botão cancelar, ele seja por exemplo, um H1. Cancelar. Então veja bem que ele passou a funcionar aqui, só que agora dentro do nosso botão nós temos um H1 e o ícone que é uma div. Se a gente vir aqui em clicar em botão direito, inspecionar elemento e vir aqui, vou selecionar aqui o nosso botão, nós podemos ver aqui que dentro do nosso botão ele tem uma div icon e um H1 que é o botão cancelar. Então essa daqui é uma propriedade também bem interessante. Por exemplo, eu vou voltar aqui no nosso componente e vou também escrever exatamente a mesma estrutura que a gente tem para o outro aqui, que ele recebe, dentro dele eu estou passando uma div e o H1. Show de bola. E se a gente voltar agora no nosso navegador, veja bem, ele já está funcionando exatamente do jeito que a gente esperava. E nós podemos também utilizar essa mesma estrutura, unir aqui, passar aqui, a gente está utilizando a propriedade children, mas também a gente poderíamos, por exemplo, passar para o nosso botão uma cor. Então, por exemplo, eu poderia passar aqui utilizando a propriedade color. Então, estou declarando aqui uma propriedade color. E para essa, eu vou chamar aqui que esse botão de cancelar, ele vai ter a cor, por exemplo, red. E também posso passar para o botão de cadastrar, que a propriedade dele será green. Então a cor dele seja green. Se a gente voltar aqui no nosso navegador, por enquanto ele continua funcionando exatamente do jeito que ele estava. Mas se eu voltar aqui agora no nosso componente, abrir aqui o nosso componente de button e aqui, por exemplo, a gente poderia escrever aqui dentro do nosso botão aqui HTML, nós poderíamos escrever aqui o nosso CSS. Tem algumas formas que a gente poderia usar para escrever CSS aqui no React, mas eu vou utilizar aqui a estrutura de JavaScript. Então, por exemplo, se eu vim aqui e digitar style, né, e eu vim aqui abrir a chave, né, essa chave aqui eu estou dizendo que eu vou escrever JavaScript aqui dentro do nosso componente, né? E eu vou abrir uma segunda chave que é basicamente eu estou falando que eu vou escrever um objeto JavaScript. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e botar aqui, por exemplo, background
e eu vou utilizar aqui dentro desse background, ele vai receber a propriedade de props.color, e exatamente essa propriedade color que a gente está passando aqui quando a gente chamamos o nosso componente. Então, se a gente voltar aqui e vir no nosso navegador, olha, veja bem, ele mandei só atualizar, então ele mudou o background do nosso componente de botão. Então, essa daqui é uma forma, a gente está trabalhando aqui tanto com a propriedade children e também com a propriedade que a gente criou aqui de color. Então, valeu, até a próxima.